Hoje falaremos da 19. Waffengrenadierdivision der SS Letzte Nummer 2. Quem foram esses homens? Qual é a sua história? E qual foi o seu desfecho na Segunda Guerra Mundial? Como já vimos anteriormente, houve a primeira divisão letã da SS, deixarei no card. E para relembrar, em 23 de janeiro de 1943, o Führer do Reich alemão Adolf Hitler permitiu e ordenou que o SS Reichsführer Heinrich Himmler criasse uma legião voluntária da SS letã. A esse respeito, em 24 de janeiro, após regressar de uma visita à frente oriental, Himmler enviou um radiograma à 2ª Brigada SS, ordenando a reforma da brigada e dos 19º e 21º Serviços de Defesa da Letônia, até 1942, conhecidos como Schutzmannschaft, que no caso eram policiais auxiliares. Esses dois batalhões foram retirados da linha de batalha no final de janeiro e transferidos para Krasnoe. No dia 8 de fevereiro também chegou o 16º Batalhão. Todos os 3 batalhões foram renomeados como 21. Lipaia Bataillon, Einheitliche Legion, 19. Latge Bataillon, 2. Letzte Legion, 16. Zemgal Legion e 3. Letzte Legion. Sendo assim, todos esses citados anteriormente foram fundidos no 1º Regimento de Infantaria da Letônia, por ordem de 18 de abril, o 1º Regimento de Voluntários SS da Letônia, nomeado como comandante o coronel Voldemars Weiss, que chegou a Krasnoe no início de abril. Além dos 3 batalhões mencionados, o regimento incluía uma companhia de artilharia de infantaria, uma companhia de artilharia antitanque e uma companhia de ciclistas esquiadores. Os oficiais austríacos, o capitão Breymann e o capitão Breymayer, foram nomeados como oficiais de ligação no regimento. O capitão K. Schneebeck foi nomeado comandante do 1º Batalhão, que assumiu o comando do oficial de ligação alemão em 12 de abril. O 2º Batalhão foi comandado pelo oficial de comunicações alemão, o sargento adjunto Hauptstführer Breymannis, até 25 de março, e depois pelo tenente-coronel K. Aperatz. O batalhão da 3ª Legião continuou a ser comandado pelo Hauptsturmführer e mais tarde Sturmbannführer Kottzins, juntamente na altura da reforma, durante a ausência do comandante do batalhão. As suas funções foram desempenhadas pelo capitão I.E. Ozos. Um pouco mais tarde, o coronel Karl Lober juntou-se à unidade, que iniciou a formação do 2º Regimento de Infantaria Letão, ou denominado em Manta. Em 1º de abril, os primeiros 1.000 soldados mobilizados da Letônia chegaram ao distrito de Krasnoe, vindos de Riga, que foram enviados para a frente sem treinamento pelo comando alemão, imediatamente após serem convocados, apesar dos protestos do governo autônomo letão e do inspetor-geral da Letônia. No dia 18 de abril, o 24º Batalhão do Serviço de Defesa Taus, com o comandante capitão Skruja, foi incluído no 2º Regimento como 1º Batalhão no dia 19 de abril, como o 3º Batalhão do Regimento, o 26º Batalhão de Serviço de Defesa Tukuma, com o comandante, o capitão Stripnex. Mas em 1º de junho, como o 2º Batalhão, 18º Kuzerm, com o comandante capitão V. Grantz. Em uso interno, o 2º Regimento manteve os nomes dos antigos batalhões. As joias também receberam o nome de vários nomes de lugares e nomes próprios da Letônia. Em 15 de março, a unidade foi renomeada como Brigada Voluntária SS da Letônia, mas a partir de 22 de outubro passou a se chamar 2ª Brigada Voluntária da SS da Letônia, ou Zwei Lettische SS Freiwilligen Brigada. O Brigadeführer e Major-General Fritz von Scholtz foi nomeado comandante da Brigada Voluntária SS da Letônia. Depois de renomear a brigada por ordem do Major-General von Scholtz, em 18 de abril os regimentos receberam os seguintes nomes: o 1º Regimento Voluntário SS e o 2º Regimento Voluntário da Letônia. Simultaneamente, os regimentos de infantaria, a divisão de artilharia começou a ser formada em março, com a nomeação do capitão Grevel como seu comandante, e a companhia sanitária, o comandante-major Dr. I.E. Rublovics, e outras unidades. Após um mês de treinamento, de 29 de abril a 5 de maio, a brigada foi transferida para a estação da frente de Volkova, no distrito de Kreshno, estacionada na margem esquerda do rio Volkova. Em 3 de setembro de 1943, Heinrich Schulte assumiu o comando da brigada. Em meados de outubro, o coronel V. Weiss foi nomeado chefe da brigada de infantaria. O tenente-coronel
K. Aperatz assumiu temporariamente o comando do 1º Regimento e, em 11 de novembro, o Major R. Cossins, que foi substituído pelo Capitão N. Gaudens, em 16 de dezembro. Foram nomeados comandantes de batalhão do 1º Regimento. No 1º Batalhão, Capitão Z. Jensons, no 2º Batalhão, G. Seibelis e no 3º Batalhão, V. Reinholds. Em 8 de novembro de 1943, o 1º Regimento da Brigada foi nomeado como 39º Regimento de Granadeiros, o 1º Letão, e o 2º Regimento como 40º Regimento de Granadeiros, o 2º Letão. Em 31 de dezembro de 1943, a Brigada era composta por 8.033 homens. Em 19 de janeiro de 1944, devido ao estado geral da Frente Norte, a Brigada teve que abandonar suas posições perto de Volkova e assumiu posições defensivas perto de Guz-Pjatlitsi, cerca de 10 quilômetros ao sul de Pneva Luga, que ocupou até 31 de janeiro. Em 1º de fevereiro, a divisão recuou ainda mais para sudoeste. Em 7 de fevereiro, atacou Velisheva, Gora, para aliviar a pressão sobre a divisão vizinha. Depois de completar a tarefa, a brigada continuou a sua retirada com combates contínuos através de Dubrovka, Podubji, Maluja, Utorgos, Romanovich, até Pskov, onde alcançou em 25 de fevereiro. Durante a retirada de 24 de fevereiro, o comandante do 1º Batalhão do 2º Regimento, Capitão Skrauja, e o comandante do 2º Batalhão, Capitão Grant, caíram perto de Zabolotch. De Pskov, a brigada foi transferida para as posições do rio Velikaja, onde lhe foram atribuídas posições próximas à 15ª Divisão Voluntária da SS da Letônia, ao norte. Em 7 de janeiro de 1944, Himmler emitiu uma ordem para transformar a brigada na 19ª Divisão Voluntária da SS da Letônia. Após entrar nas posições, em 22 de março de 1944 iniciou-se a transformação da brigada em divisão. Em maio de 1944, a divisão foi renomeada como 19ª Divisão de Granadeiros SS, ou 9. Waffen-Grenadier-Division der SS Lettische Nummer 2, no caso, Letônia número 2. Quando a brigada foi transformada em divisão, o 3º Regimento de Infantaria, o 6º Regimento de Infantaria, foi designado para ela. A numeração dos regimentos foi alterada. O 39º Regimento passou a ser o 42º, o 40º passou a ser o 43º e o 6º Regimento passou a ser o 44º Regimento de Granadeiros. O Coronel Weiss foi nomeado chefe de infantaria da 19ª Divisão. Em março, as duas divisões letãs foram unidas no 6º Corpo SS, comandado pelo general von Pfeiffer Heidenbruch. Em 15 de março, o comandante da 19ª Divisão, Schulte, caiu, e o alferes-padrão Friedrich também foi morto em ação. Sendo assim, assumiu o comando Wilhelm Bock, assumindo o comando temporário. Em 13 de abril, o Oberführer, o tenente-coronel Bruno Streckenbach, assumiu o comando da divisão. Em 7 de abril, o chefe de infantaria da divisão, coronel Weiss, morreu em decorrência dos ferimentos do dia 16 de abril. Depois dele, o coronel Loeb passou a ser o chefe de infantaria da divisão. Porém, em meados de maio, o comando do 43º Regimento foi assumido pelo coronel Plensner, que foi enviado para o fronte pela Inspetoria-Geral da Legião por Jalkeln. Na segunda quinzena de abril, o 6º Corpo SS foi transferido para as chamadas posições Bardovo-Kudeveri, a 50 km de Opochka. Enquanto a divisão estava nessas posições, teve a formação do 2º Regimento de Artilharia. Em 30 de junho de 1944, havia 10.592 homens na divisão, e em 20 de setembro de 1944, havia 12.507. De junho a meados de julho de 1944, a divisão esteve envolvida em batalhas de retirada perto da fronteira com a Letônia. Em 17 de julho, ambas as divisões letãs recuaram e cruzaram a fronteira da Letônia. No dia 27 de julho, a divisão recebeu ordens para ocupar os cargos de Ljubljana. A divisão foi forçada a recuar para as posições de Iwiecz. Até outubro, a divisão participou de batalhas defensivas em Wildzem. No final de agosto, todos os regimentos da divisão receberam acréscimos e abandonaram a designação Kampfgruppe. Cada regimento de granadeiros tinha agora 2 batalhões, uma bateria de infantaria, sapadores e um batalhão de comunicações. No dia 15 de janeiro de 1945, o 42º Regimento, que passou a ser o 1º Regimento, recebeu o nome de Waldemar Weiss. O 43º, que se tornou o 2º Regimento em homenagem ao ex-comandante da divisão, Heinrich Schulte. Em Kuzerm, a divisão participou de 5 das 6 principais batalhas de Kuzerm. Após a primeira batalha de Kuzerm,
na qual a 19ª Divisão sofreu perdas significativas, ocorreu uma crise moral na divisão que se manifestou em frequentes deserções. Durante esse período, cerca de 500 homens deixaram as unidades de combate e cerca de 2.000 homens deixaram um depósito de reabastecimento localizado no distrito de Dundaga. A maioria dos desertores se dispersou nas florestas de Dundaga, enquanto alguns se juntaram ao grupo de Kureli. As principais razões da crise residem no fato de não haver clareza sobre as intenções alemãs em relação à defesa de Kusern, bem como a intenção do comando alemão de deslocar a 19ª Divisão para território alemão. Assim que ficou claro em novembro que o alto comando alemão havia decidido defender Kusern, não apenas parte dos desertores retornou à divisão, mas também um número maior de novos voluntários se candidatou. Em março de 1945, por ordem de Himmler, a 19ª Divisão recebeu acréscimos, 2.500 homens da 15ª Divisão estacionados na Alemanha. Essas adições, tendo em conta as pesadas perdas da 19ª Divisão, representaram cerca de 2/3 da sua composição de combate. Durante as batalhas em Kusern, a divisão perdeu aproximadamente 3.500 homens. Em 8 de maio de 1945, exatamente às 14 horas, o comandante da divisão, Streckenbach, deu ordem de rendição por telefone aos comandantes de todos os regimentos e batalhões individuais. Nesse momento, a 19ª Divisão era composta por 5.200 homens. Apenas uma pequena parte deles conseguiu evacuar de navio ou barco para a Alemanha ou chegar à Suécia. Parte da composição da divisão foi para as florestas, enquanto o restante foi capturado pelos russos. Após a rendição em maio de 1945, a maior parte da divisão foi feita prisioneira pelos russos. Alguns dos soldados continuaram a lutar como partidários dos Irmãos da Floresta. A conclusão que chegamos é como já falamos muitas vezes. Esses homens queriam lutar pela estabilidade e independência do seu país. Encontraram na Alemanha um aliado para o seu objetivo. Quero agradecer a todos que têm acompanhado este quadro. Como não há muitos agora, eu encerrarei e mais tarde veremos essa situação. Na próxima semana vocês vão escolher o próximo quadro. Sendo assim, conto com vocês. Quem não se inscreveu, a hora é agora. Um grande abraço e até a próxima.